Bom, nosso e-book também fala sobre, primeiramente, boa noite a todos. O nosso e-book fala sobre a alta rotatividade de funcionários dentro de uma empresa. Tomamos como base aqui uma empresa de um dos participantes do grupo, que com ele, com parceria com a empresa, a gente conseguiu obter dados e a partir disso a gente conseguiu montar um e-book bem elaborado com soluções, explicações e vamos mostrar isso a vocês agora. Bom, primeiramente os integrantes desse grupo. Eu, Pedro Araújo Dias, Eric, Guilherme, José, o outro José, o Lucas, Luiz, o Charles e todo esse trabalho sob orientação da professora Raquel. Então, vamos lá. Bom, esse e-book é basicamente uma cooperação entre, como eu tinha dito anteriormente, nós, alunos do curso de Engenharia Mecânica, com o apoio de funcionários de uma empresa de transporte, da empresa onde o Luiz trabalha, e o nosso foco principal é obter a redução do turnover, que seria basicamente a alta rotatividade dos funcionários. Assim, o e-book teve participação tanto nossa como dos funcionários da empresa, como supervisores, analistas, e vamos mostrar isso agora. Bom, a empresa, ela é uma empresa com mais de 30 anos prestando serviços na área de de transporte de carga grande, com carreta, caminhões, essas coisas. Ela atua principalmente no ramo de agronegócio, na questão de grãos, frutas e outros. Em média, nos dias com seus veículos, transporta de 500 a 1.200 toneladas. Ela possui, atualmente, mais de 160 novos veículos e gera basicamente 300 empregos diretos e indiretos. E recentemente recebeu um certificado de qualidade e também o Sistema de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Bom, esse é o nosso sumário, que apresenta cada tópico onde iremos falar. É isso. Olá, boa noite. Falar sobre a introdução. Pode passar. Bom, a alta rotatividade, também conhecida como turnover, é a alta frequência que os funcionários entram e saem de uma empresa. O que causa o turnover são fatores como a má gestão, a falta de planejamento, entre outros. Além disso, ele afeta a empresa em mais outros 3 aspectos. Pode passar. Que são os gastos com as demissões, o ambiente de trabalho ruim e prejudica a imagem da empresa. Pode passar. Bom, os gastos com demissões. Quando a empresa demite um funcionário, além dela ter de pagar ele, caso não seja por justa causa, ela também terá novos gastos com a abertura de processos seletivos e novos treinamentos. Pode passar. O péssimo ambiente de trabalho. Bom, o péssimo ambiente de trabalho é causado porque, com a grande rotatividade de funcionários na empresa, os que ainda continuam atuando na empresa sentem-se tensos, porque eles sempre acreditarão que eles poderão ser o próximo a receber uma demissão repentina. Então, isso deixa uma atmosfera de trabalho ruim e acaba afetando na qualidade de serviço deles. Pode passar. Prejudica a imagem da empresa. Por quê? Devido a esses problemas que a empresa possui com a alta rotatividade, ela acaba não conseguindo se aproximar desses seus funcionários. Então, ela não consegue criar vínculos com ele e acaba diminuindo sua popularidade. E isso devido à má gestão e a todos os outros problemas. Pode passar. Bom, as principais causas do turnover: o desgaste físico e psicológico dos funcionários, devido a eles estarem expostos a um ambiente estressante de trabalho, o conflito com a gestão, porque muitas vezes o funcionário ele foi para um cargo do qual ele não deveria estar, então o gestor daquele cargo não reconhece o porquê ele está tendo baixa produtividade ou não tem encaixado com a equipe. A falta de crescimento profissional e a falta de reconhecimento que andam juntas, porque o crescimento profissional acontece quando a empresa não possui maneiras do funcionário crescer profissionalmente, não há uma hierarquia muito complexa, e a falta de reconhecimento é quando o funcionário ele é muito bom, mas ele acaba não mudando de cargo, pois não tem esse outro cargo que é acima do dele. Então ele não consegue receber uma promoção ou coisa do tipo.
Pode passar. Bom, eu vou falar sobre o recrutamento. Pode passar. Bom, o recrutamento vai ser o primeiro contato que o candidato vai ter com a empresa, para mostrar suas qualidades para ela. E no recrutamento, o RH é responsável dentro da empresa para passar os valores da organização para o candidato e ver se ele é compatível com ela. Pode passar. Pode passar. A importância do RH. Nesse slide aqui, a gente coloca 6 importâncias, como desenvolvimento e aprimoramento profissional, suporte aos colaboradores, supervisão de comportamentos, resolução de conflitos, retenção de novos talentos e avaliação de desempenho. Pode passar. E a responsabilidade. Dentro dela, nós colocamos 4 subtópicos, que seria fit cultural, apuração de competência, a integração e a remuneração. Pode ir. O fit cultural tem a função de ver o caráter do funcionário e ver se ele é compatível com a empresa. Por conta disso, a empresa vai ter que ver se o candidato... Não, o candidato vai ter que ver se a empresa o RH tem que ver se é compatível com a empresa. Perdão. Apuração de competência. Pode pular? Mais um. Isso aí. Apuração de competência. Tem como objetivo analisar a competência do profissional através de testes, entrevistas e dinâmicas em grupo. Isso pode ajudar o funcionário a ter uma produtividade melhor, porque ele vai ver os pontos fortes e fracos, e também ver se é compatível com a organização em si. Pode ir. Isso, integração. Sobre a integração, ela ajuda os novos funcionários a serem incluídos dentro da empresa. E isso pode melhorar tanto o desempenho dele, como o seu relacionamento com os outros. Pode passar. Agora, a remuneração. A remuneração seria um conjunto de benefícios que a empresa dá para o funcionário, mais o salário. E com isso, quando uma empresa tem uma boa remuneração, o profissional pode ficar mais produtivo e ele se torna feliz, de certa forma, por fazer a função dele. Pode passar. Bom, agora o plano de cargo e salário. Bom, o que é o plano de cargo e salário? Ele é um instrumento de gestão utilizado nas empresas para estabelecer regras de progressões de níveis de salários. Ele vai determinar requisitos necessários para que o funcionário cresça dentro da empresa e não se sinta estagnado. Ou seja, quando o funcionário fazer um curso ou coisa do tipo, ele sabe que ele vai poder sim subir de cargo. E esse plano de cargos também sempre vai manter um nível salarial para cada cargo dentro da empresa. Pode passar. Bom, os benefícios do plano. Com a implementação dele, ocorre uma grande reestruturação hierárquica na empresa. Isso melhora a organização dela e isso auxilia a área de recursos humanos a obter melhores contratações. Ou seja, eles vão conseguir saber exatamente o tipo de perfil do candidato que eles querem para determinada vaga. E assim, eles também podem ser transparentes com todos os outros funcionários, tanto os antigos quanto os novos, pois o plano de carga e salário vai sempre manter um nível salarial em todos os cargos. Pode passar. Sobre os funcionários. Como toda empresa, os funcionários são a base dele, onde eles vão movimentar a produção e os setores dentro da empresa. E toda companhia existe vários tipos de funcionários. Pode passar. Vai ter o comunicativo, que ele consegue deixar bem objetiva e com clareza a sua fala. Os executores, que vão colocar a mão na massa, que vão trabalhar lá dentro da empresa, no chão de obra. Os criativos, que possuem ideias de projetos. Pode passar.
os disciplinados, que seriam os comprometidos com o serviço, e os visionários, que eles pensam no futuro para fazer a empresa durar vários anos à frente. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow, que nada mais é do que uma idealização do que o psicólogo americano criou sobre as necessidades humanas, da mais básica até a mais complexa. Então, o setor de RH ele utiliza muito essa analogia, porque muitos colaboradores acham que só a remuneração é o que satisfaz o funcionário. E, na verdade, essa pirâmide mostra o contrário. Pode passar. Pode passar. Bom, o intuito da pirâmide é demonstrar a parte mais básica da pirâmide, onde o funcionário precisa respirar, se alimentar, que são necessidades básicas para a sua sobrevivência, e ele se satisfaz desse jeito. Até chegando em ramos mais complexos, como a segurança, seria a parte de estabilidade de emprego, estabilidade familiar, por exemplo, até subir em outros aspectos, como o social, a parte de relacionamento entre amigos, a parte de familiares, a parte social dele mesmo, como se ele se interage em grupo. A estima, a parte dele não sofrer preconceitos, dele ser valorizado, a parte dele se sentir bem com ele mesmo, até ele chegar numa realização pessoal que seria o intuito de ele ter uma boa moralidade, ele ser um profissional que tem empatia pelo outro. Então, um conjunto de ideias que a pirâmide tem em trazer as necessidades que o colaborador tem. Então, para ele atingir um certo grau, ele tem que ir avançando ao longo dessa pirâmide. É isso que traz a ideia de Maslow. Pode passar. E aqui a gente quis destacar um pouco a parte de concorrência e desenvolvimento, que muitas vezes pode ser uma ideia ruim ter concorrência interna na empresa, só que a gente quis trazer uma ideia de que a concorrência, ela às vezes é necessária, trazendo, tipo, por exemplo, um benefício para o funcionário através de uma concorrência. Então, a gente trouxe a ideia de que para o funcionário se atualizar, ele se destacar, ele não depende do outro. Então, parte dele mesmo entender as suas necessidades e procurar um autodesenvolvimento, a parte dele querer buscar algo a mais, parte dele. Então, ele não tem que ficar restrito à concorrência, tem que partir dele mesmo essa ideia. Buscar capacitação e também atuar em setores que sejam diferentes da área dele, assim, tornando um funcionário mais polivalente, versátil. Então, isso aí a empresa cobra bastante, porque o profissional acaba sendo mais destacado. Como a gente está falando do setor de transportes, o profissional poderia se adaptar mais no setor de almoxarifado também, dar algumas ideias de melhoria, coisas do tipo. Então, essa seria a parte de desenvolvimento. Pode passar. E aqui a gente preparou algumas sugestões de perguntas para a parte de seleção do funcionário. Porque, por exemplo, a gente notou que na empresa onde o Luiz trabalha, o RH que continha lá, ele era um pouco mais antigo. Então, praticamente, ele não se atualizou as ferramentas de seleção, como, por exemplo, metodologia online, que hoje em dia agora está em moda fazer seleção assim, ele não tinha esse perfil. Por exemplo, antigamente a ideia do RH era selecionar mais profissionais que tinham um perfil mais técnico para a função. Não tinha essa análise de comportamental, análise mais psicológica do funcionário, diferente de hoje em dia. Então, o RH que estava lá, ele não tinha essa atualização. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aqui a gente destacou 5 perguntas que seriam as mais importantes para uma seleção de um motorista de transportes. Qual seria a sua experiência como motorista? A empresa tendo uma visibilidade de como ele se dá com o volante, se ele tem uma paixão pelo caminhão, que seria o necessário para ele não se desligar da empresa, né, por qualquer coisa. Se ele gosta realmente do que faz ou ele está só pela parte financeira. Qual que é a motivação dele? O que faz ele estar seguro dentro do emprego? O terceiro, quais são suas qualidades, né, visando os pontos principais do candidato.
E o 4, não menos importante, né, que seria um dos principais aqui, como você lidaria com o estresse e a distância da família, que a gente notou que seria um dos pontos mais cruciais da causa do turnover, né, nessa empresa, a distância familiar. E o quinto, o que você espera e acha importante na nossa empresa? Essa pergunta seria importante porque ela traria uma ideia assim de se o funcionário reconhece a empresa, ele tem respeito, oferece um engajamento de vestir o uniforme e dizer, eu gosto dessa empresa, eu tenho respeito por ela e acho que eu me sinto bem valorizado por ela. Então, o RH nota algumas identidades de perfis com base nessas 5 perguntas. Pode passar. E o salário emocional que a gente trouxe aqui é uma ideia de que o funcionário, assim, ele pode pensar, só o dinheiro vai satisfazer ele lá dentro. Não. Então, se é um lugar que oferece transtorno, que não para ninguém, por exemplo, qualquer coisinha errada que você fizer, você vai ser demitido. Então, essa ideia, para ele pode ganhar bem pra caramba. Só que se ele não se sentir bem, dando risada com os amigos lá do serviço, se ele não sentir um ambiente agradável, onde ele vê que ele tem a oportunidade de crescer, onde ele vê que as ideias dele é abraçada por todo mundo, ele se sente parte da equipe, ele não vai se sentir num local que vai agradar e vai causar um turnover, uma porcentagem maior. Por quê? Porque o ambiente de trabalho não é interessante. Pode passar. Bom, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre gestão e liderança. Pode passar. Em diversos serviços, a relação entre funcionário e empresa é muito importante. Em um grande negócio, é preciso ter a presença humana, a qual é a base do funcionamento de diversos setores, pois o grande diferencial da excelência é a qualidade dos recursos humanos. Aqui do lado tem uma fotinho mostrando que se a gente for evoluir 1% ao dia, no final do ano, nós vamos estar 37 vezes melhor do que a gente iniciou o ano. Como pode ver aí, não é um conselho, é matemático isso aí. Pode passar, França. Aqui seria uma curiosidade, né? Hoje a Caterpillar, ela é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E o que diz o estudo também é que um funcionário feliz, ele é 10% mais produtivo em relação a outro funcionário. O diferencial das grandes empresas é a qualidade da gestão de pessoas. Por que nós queremos trabalhar em grandes empresas, em multinacionais, em empresas com visões no futuro? Porque essas empresas dão valor no bem-estar do funcionário. Elas permitem um horário flexível, você trabalhando no seu horário mais produtivo, sendo o mais produtivo, trabalham com meta, independente de carga horária, proporcionam lazer dentro do ambiente de trabalho, como gincanas, teatros, tudo isso incentivando o crescimento e a realização do funcionário e da empresa. Pode passar, fazendo favor. Bom, a presença de uma equipe motivada e engajada pode oferecer resultado para a empresa. Essas qualidades são a peça-chave para um time eficiente, sólido e produtivo. Um bom líder sabe motivar a sua equipe e o ideal é ter as qualidades como mostra a figura ao lado. Saber dar feedback, inspirar seu funcionário, pensar em soluções práticas e seguras para a sua equipe, saber escutar e orientar, ter boa organização e comunicação. Dessa forma, o bom líder, gestor, necessita de ter versatilidade quando trata-se de habilidades e características de liderança. Nem sempre o líder é o que tem mais conhecimento teórico, técnico e prático da aplicação onde a sua equipe atua. Ele deve saber usar as peças certas para os trabalhos requisitados, obtendo assim o máximo de qualidade, deixando seus escolhidos motivados pelo trabalho exercido com sucesso. Pois aqui, quem nunca desanimou por um trabalho que não conseguiu fazer? Opa, aqui, boa noite. Pedro, pode voltar no slide anterior, por favor? Na questão da liderança, a professora citou que seria bacana, né, a gente citar algumas características, dar uma descrição melhor sobre essa parte, né? E no setor na empresa que o Luiz trabalha, a questão da gestão sobre a parte dos motoristas, né, que acima do cargo de motorista tem um gestor sobre eles.
é um cargo que está apresentando um pouco de conflito. Então, ele dando esse feedback para nós montando o trabalho, a gente conseguiu imaginar, assim, e supondo que, e também estudando, que a questão da liderança ela é totalmente ligada ao desempenho. O líder, ele dita o jeito que a sua equipe ela vai trabalhar. Ele é totalmente responsável pelo desempenho da sua equipe. Seja ele é individual, ele tem que pensar no individual de cada um, a competência de habilidades individuais e o coletivo deles. O coletivo tem que ser forte para atingir as metas, o propósito da equipe, né? Então, eu vou ir citando uma das principais características que um líder ele pode ter para que sua equipe tenha sucesso no futuro, né? Obtenha o seu propósito. A primeira que eu quero citar seria uma visão objetiva, né? Uma visão objetiva sobre a meta, o objetivo que ele quer atingir, o seu propósito. Seria, então, eu começo, por exemplo, que grande líder durante toda a história a gente pode citar que ele não teve uma visão objetiva, uma visão clara. Não, o nosso objetivo, por exemplo, citar Napoleão. Napoleão foi um grande líder, ele tinha o seu objetivo militar de dominar regiões, guerras, né? Ele, através da sua visão, ele conseguia cativar os soldados dele. Então ele conseguia fazer uma liderança concreta, uma liderança efetiva. Ó, o nosso objetivo é dominar a maior parte de territórios. Ele conseguia cativar todas as pessoas que estavam ao lado dele, né? Não só Napoleão, temos outros também para citar, né? Mas em maior parte, sim, digamos que militares. Só como exemplo. A segunda seria uma confiança. Olha lá, o bom líder é capaz de transmitir segurança, integridade à sua equipe. Então, o líder ele precisa saber trazer essa segurança para sua equipe durante um momento que possa ser mais turbulento, né? Estão passando por um momento um pouco mais difícil, por exemplo, caso a empresa venha a passar por um recesso, né? Uma parte um pouco mais complicada financeiramente. E ele tem que saber lidar com a situação e guiando a sua equipe da melhor forma, né? Mas sempre trazendo uma liderança clara, objetiva ali, sempre tranquilizando, mantendo o foco da equipe. Pode passar para a próxima. A terceira seria a atitude, né? A atitude de encarar grandes desafios. Manter-se firme em momentos tensos e frágeis, mas perante a tudo isso, saber tomar boas decisões. Como disse anteriormente, a ideia de a gente trabalhar, às vezes, como o gestor, né? Ele pode trabalhar, às vezes, sobre um superior, trabalhar com uma corda no pescoço, digamos assim, você tem tal objetivo durante até tal tempo, né? Ele saber lidar com essa situação de tempo, ele tem que saber lidar com a equipe, a minha equipe ela precisa estar sempre bem liderada, mas acima de tudo ele tem que ter a atitude de agarrar, ele tem que saber ter a atitude de como liderar, como que eu vou saber lidar com a minha equipe, né? Eu preciso cativar eles a todo momento, preciso saber liderar eles de uma forma efetiva e sempre passar a segurança para eles que a gente tem a nossa atitude de seguir em frente, atingir a nossa meta, o nosso propósito durante o certo tempo, né? Ó, tomando assim, pode voltar ali só, implementar. Tomando assim um exemplo inspirador para quem está ao seu redor. Ele torna-se uma imagem inspiradora, digamos. A quarta característica, reforçamento da conexão equipe-objetivo. A habilidade de manter o foco da equipe em certos momentos e circunstâncias, né? Reforçar a ideia de progresso que a equipe está atingindo e o que estão construindo. Geralmente,
não sei se eu não faço parte desse meio, né? Mas se há um costume de foi definido tal meta, tal propósito, e durante todo esse meio a gente vem conquistando cada objetivo passo a passo, a gente é interessante saber reconhecer cada conquista, né? Mesmo que seja poucas, mas essas pequenas conquistas podem fortalecer o relacionamento entre a equipe, entre o gestor, dar confiança para a equipe e seguindo cada degrau durante a caminhada inteira, né? A quinta seria a disponibilidade de tempo para o fortalecimento da equipe. Essa daqui é bacana, porque trata-se de uma habilidade que seria um pouco mais, seria individual, totalmente individual, sendo que qual é a capacidade do líder em saber tirar um tempo dele para poder fortalecer membros individuais da sua equipe, ou todos, né, no caso. Por exemplo, eu sou um líder, eu sou o líder de uma equipe e em tal momento vou liberar um espaço em minha agenda e vou tratar de ensinar alguma habilidade extra, assim, para as pessoas que estão na minha equipe, né? Eu preciso fortalecer a minha equipe para trabalhar da melhor forma possível. Olha lá, o líder necessita de um espaço em sua agenda que seja destinado a auxiliar, capacitar, ajudar os membros do seu grupo. Bons líderes contribuem com o desenvolvimento das habilidades de seus companheiros. E assim ele torna a equipe dele mais forte e objetiva, né, durante o percurso. Pode passar para o próximo. O 6. A constante análise. Esse aqui é outro ponto que é bem bacana, porque do início do trabalho dele com a equipe, né, até o fim, tem todo o trajeto. Porém, a estratégia adotada no início nem sempre vai ser a mesma estratégia no meio do caminho, né? Então, é importante saber lidar com as situações imediatas. No início de um trabalho, pode ser que a estratégia ela seja muito bem adequada, tudo vai correndo muito bem. Porém, conforme o meio do caminho, digamos assim, essa estratégia já não seja tão eficiente. Então, tem que saber ter a habilidade de analisar a situação em que a equipe está, o seu progresso está, né? E falar, a gente tem que traçar novas rotas, a gente tem que traçar novas estratégias para conseguir atingir o nosso propósito. A última, porém, não menos importante, refere-se à ideia de sempre estar ligado sobre o que está ocorrendo e formar novas estratégias de acordo com o decorrer do projeto. Entretanto, sem que haja alteração do propósito, da meta da equipe. Vai passar. Aqui seria uma recomendação de leitura, que é sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse é um livro bem curtinho, mas bem bacana, né? Ela é uma parábola que é utilizada por gestores, né? E ela pode ser repassada aos colaboradores da própria corporação. São palavras que ensinam como lidar com a mudança, né? Viver com menos estresse e alcançar mais sucesso no trabalho e na vida pessoal. Geralmente ela é apresentada para membros de todas as idades, né? Desde os 18 ao início de uma carreira profissional até os membros mais sêniores, digamos assim. Ela apresenta propostas que podem durar para toda a vida. Nessa história, né, os personagens se defrontam com mudanças inesperadas. Um deles é bem-sucedido e escreve o que aprendeu com sua experiência entre as paredes do labirinto durante a história. Pode passar, Pedro. Aqui seria mais algumas dicas, né, de comportamento, ou 10 dicas para ser comprometido, né, digamos assim, com o trabalho.
O primeiro objetivo seria procure sempre estar colocar-se no lugar de outras pessoas, né? Ter o senso da empatia, saber como a pessoa ao lado está lidando com o trabalho dela, talvez a gente possa estar auxiliando ela, um apoio, sempre com a ideia de uma mão tá lavando a outra, né? A gente tem que estar fortalecendo as pessoas que estão ao nosso meio e assim a gente vai seguindo o nosso propósito. O segundo objetivo seria faça tudo com atenção aos detalhes. Os detalhes sempre formam o trabalho por inteiro, né? A pessoa que tem um trabalho que ela é sempre atenta aos detalhes, ela sempre tem um destaque. Qualquer serviço hoje que é atento aos mínimos detalhes sempre ganha destaque. Além do mais, também você está correndo menos risco de erros, né? Então, essa é uma parte bem importante. A terceira seria o terceiro objetivo. Esteja sempre pronto a colaborar com outras pessoas. Ter o senso de poder auxiliar outras pessoas durante o trabalho ou desempenhar outras atividades e sempre estar disposto a trabalhar na equipe, né? No coletivo. Quarto objetivo. Não viva dando desculpas e não procure culpados por erros comprometidos. Os erros que aconteceu, geralmente a gente devia adotar, né? A mentalidade de que se o erro já foi cometido, tudo bem, a gente não vai conseguir, né? Voltar atrás, mas tentar entender por que o erro foi cometido, o que causou esse erro e mudar, né? Tentar estudar da melhor forma a corrigir esse erro. E nunca culpar a pessoa ao nosso lado. Isso aí não é uma maneira saudável de resolver um problema, né? O quinto objetivo seria termine o que começou e não deixe as coisas pela metade. Trabalho pela metade nunca é um sinônimo de sucesso, assim, digamos, né? Coisas a gente precisa trabalhar com coisas concretas, né? Tudo tem um início, um fim e assim a gente vai seguindo. O sexto objetivo: não viva reclamando da vida e falando mal das pessoas. Ô Zé, já deu 12 minutos já, mano. Essa aí. Seriam os outros objetivos aqui também que eu vou passar. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo certinho? Estamos sim, Luiz. Tá. Sim. Agora eu vou passar aqui a minha parte. A minha parte seria a parte da premiação. Atualmente, assim, além do salário no final do mês, alguns aspectos junto com o salário financeiro é interessante para motivar o funcionário, que seria a valorização das suas ideias, criar um bom ambiente de trabalho, né? Ver o que esse cara faz de diferenças, como ele se comporta, como que ele coloca o cinto de segurança, ele cumpre as velocidades. Seria interessante ver também esses aspectos além do salário em si. Pode passar. Pode passar. Ali na nossa empresa, né, o faturamento seria, ou a premiação nossa por faturamento por comissão. O que acontece? Tem um salário fixo, mais uma porcentagem das viagens que ele faz. Então, quanto mais viagens ele faz, mais ele ganha. Vou passar. Esse tipo de premiação, em alguns aspectos, ele é bom, porque o cara depende só dele para ganhar mais. Por outros lados, às vezes ele esquece um pouco da segurança, ele esquece um pouco por exemplo, a gente tem muito problema com multa lá. E multa, a maioria das vezes, é a arca do bolso dele mesmo. E se o cara, ele tá querendo fazer o serviço rápido, tá sempre tomando multa, uma hora ele vai ficar descontente, por mais que ele esteja fazendo errado. E isso pode ser um motivo de gerar turnover na empresa. Então, ele conseguir entender o tempo dele, fazer a boa gestão do tempo, né? Se comportar direitinho, ele pode ajudar ele lá na premiação. Pode passar. Igual eu falei, né? Tem algumas vantagens. Seria
autonomia, a remuneração de acordo com o que ele trabalhou. Quanto mais ele trabalhou, mais ele ganha. As desvantagens, ele pode ter uma pressão, né? Pressão, porque o gestor vai ficar em cima dele, tem uma meta para cumprir, e o funcionário que ele está abaixo disso, ele seria um funcionário ruim, né? Ele tem uma concorrência, porque cada frete, ele tem um valor, tem frete um pouquinho mais caro, frete um pouco mais barato, só que nessa parte, ainda lá, a gestão ela tenta equilibrar. Agora eu passei um frete um pouquinho mais caro para um, agora eu vou passar um pouco mais barato para ele no próximo. E assim vai mudando. Pode passar. E alguns fatores, além do faturamento, que a gente pensou, seria o zelo, né? Porque é interessante o funcionário preservar o patrimônio dele. Porque, querendo ou não, o caminhoneiro que fica 15 dias fora, o caminhão é a casa dele. Então, o cara que ele cuida, limpa, ele se preocupa com a manutenção, né? Sim, ele deixa o caminhão rodando bonitinho, ele só está fazendo a empresa ganhar com isso, né? É um patrimônio muito caro na mão dele e tem que ser cuidado, né? Não adianta só faturar, faturar, viajar, viajar e não cuidar da máquina dele. A segurança, né? Que a segurança, por estar lidando com estrada, com um equipamento muito pesado, sempre estar com cinto de segurança, estar na velocidade certinha. A gente tem o controle por tacógrafo, tem o rastreamento, mas tem hora que não dá para controlar o motorista, né? Quando ele passa de 90, a gente dá uma advertência. Mas tem que tomar cuidado com essa parte, né? Não é só a vida dele que ele está colocando em risco ali, né? Comportamento, que, querendo ou não, o comportamento, o funcionário, ele é o espelho da empresa para fora. E a nossa relação com clientes, quem vai estar lá na fábrica vão ser os motoristas. O motorista que falta com educação, não cumpre as normas das empresas. As empresas que a gente carrega têm normas, tem que usar máscara, tem que usar equipamentos de proteção. E o cara que não quer fazer isso, para mim, ele tem que ser penalizado. E o cara que faz isso certinho, é interessante premiar ele. E a média? A média seria como se fosse no carro. O carro ele faz 15 km com litro de gasolina. O caminhão também tem essa. O motorista que conseguir fazer o caminhão rodar certinho na média que vem de fábrica, sinal que ele está fazendo um bom uso daquele caminhão e ele está economizando diesel, está fazendo uma economia para a empresa. Está rodando direitinho, preservando o motor do caminhão. E isso também seria interessante. Então, esses 4 fatores, além do faturamento, a gente acha que é bem legal observar para premiar o pessoal. Pode passar. Pode passar. Passar. E outra coisa também, que é bem legal, que algumas empresas usam, seria, assim, por mais pequena que seja a ideia do funcionário, mas ela impacta, ela tem algum certo impacto na produção, ela melhora alguma coisa. É interessante valorizar ele, porque ele conseguiu dar alguma coisa que está ajudando a empresa, entendeu? Então, boas ideias sempre são bem-vindas. Também é um negócio muito legal para colocar na premiação. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou falar um pouco sobre estatísticas do nosso trabalho. Pode ir para o próximo. Então, para começar, a gente precisa ter em mente que para uma empresa ter benefícios, é preciso que ela reduza os custos e identifique seus problemas, para que ela possa corrigir eles. Para começar, a gente pode falar de um caso de um motorista que trabalha 14 dias e folgue 2. Se a gente fizer uma conta com esse funcionário, no caso, que ele fature 60 a 70 mil reais por mês para a empresa, se ele falta um dia de serviço, se a gente fizer todas as contas, ele pode chegar a perder 3.300 reais de lucro para a empresa. Ele faltando esse dia, a empresa deixa de ganhar esse dinheiro.
Então, para isso, seria útil para a empresa ter um motorista reserva dentro da escala deles. Pode ir para o próximo. Então, aqui agora a gente vai ver os dados com base na idade dos funcionários, o tipo de serviço, o turnover, as demissões, as admissões. Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo. Não, voltam. Falei errado. Então, as demissões e os turnover, né? No mês de fevereiro, a gente pode constar aqui, fevereiro de 2021, a gente teve um maior número de desligamento de funcionários com a empresa. Mas por que isso? Porque nesse período a safra no agronegócio estava mudando, então foi focado em outras empresas e não nessa em questão. E também pode-se ter aqui outras empresas oferecem melhores condições, e isso que os funcionários dizem que pode gera uma melhor qualidade de vida para eles. Pode ir para o próximo, isso. Próximo. Aí aqui, a gente pode constar também que nessa empresa a maior faixa de funcionários é entre os 35 e 50 anos. Só que ele se concentra mais ainda entre 35 e 38 anos, na sua maioria. E os funcionários também, funcionários por tempo de serviço. Os funcionários, a maioria do tempo de funcionários é até 3 anos, sendo que a minoria é entre 7, mais que 7 anos dentro da empresa. Pode ir para o próximo. E aqui, a maior causa de demissão e desligamento dos funcionários, né? O maior tipo de desligamento é quando é feito o acordo entre a empresa. Esse acordo funciona assim: o funcionário comunica que quer sair da empresa e eles fazem um acordo para que esse funcionário tenha os seus direitos com o governo, né? Consiga receber alguns direitos com o governo. E no admissões e demissões, a gente pode perceber que em dezembro de 2020 teve uma amplitude de admissão e demissão um pouco baixa até, né? Foram 9, sendo que foram 27 admissões e 18 demissões. Pode ir para o próximo. Pois bem, baseado em tudo que foi dito até agora, a gente entra na parte das soluções para o turnover. Bom, a primeira coisa seria o projeto Leader Coaching. O que é esse projeto? Bom, para você conseguir conversar com os funcionários, ter em mente o que cada um precisa, é preciso ter alguém que tenha um engajamento com os colaboradores, que é, no caso, esse coaching. Esse coaching, ele vai fazer parte tanto da área do setor dos analistas, supervisores, gestores, essa área de comando para conseguir passar o necessário para os colaboradores, para que assim não tenha um turnover muito alto. Bom, como toda ferramenta de qualidade é necessário, sempre no começo é feito um brainstorming. Esse brainstorming não está escrito nesta tela, porque já está dentro dos outros tópicos. Esses outros tópicos são ferramentas de qualidade que a gente utiliza para encontrar a causa raiz, identificar problemas, ter medidas de ações, como que vai fazer no futuro e etc. Bom, aqui nós temos um mapa mental, que no centro temos o turnover, e em cada filete a gente tem a parte de recrutamento, gestão, mão de obra desmotivada e a cultura da empresa. Cada parte ela representa basicamente uma área responsável pela causa do turnover. Recrutamento. É necessário que a pessoa recrute alguém que está disposto a trabalhar de forma adequada. A gestão. Você conseguir manter aquele funcionário motivado dentro da empresa, ter a gestão competente, você não ser um chefe, você ser um líder, trabalhar junto com o seu funcionário, não somente passar as coisas para ele e ele que se vire. A mão de obra desmotivada, no caso, se você forçar muito ela sem conhecer direito, sem dar os benefícios adequados, a cultura da empresa, se a empresa tiver uma cultura muito péssima, de má qualidade, como posso falar, uma cultura meio chucra, não vai ser muito bom para o colaborador ficar dentro dela, porque é um ambiente exaustivo e etc. Bom,
Aqui temos nosso Ishikawa, que já foi mostrado anteriormente em uma aula. Em cada filete dessa espinha de peixe, temos os problemas: alta do combustível, RH despreparado, equipe desmotivada, ambiente de descanso, mau uso, inoperância de veículos. Cada tópico desse é responsável por um problema. No caso, foi feito um brainstorm para conseguir chegar nisso aqui. Então, todo mundo do grupo teve participação, juntamente com o pessoal da empresa, para conseguir ter ideias do que aconteceu para ter essa alta rotatividade. Aqui temos a matriz de priorização. Essa matriz ela é utilizada para, como o próprio nome diz, para dar prioridade a algumas funções. No caso, a gente fez essa matriz baseada no Ishikawa. Com isso, a gente consegue centrar as ideias para conseguir chegar na causa real do problema. Bom, a partir disso daqui, a gente conseguiu identificar que a mão de obra, no caso, é o que tem maior importância, que tem maior pontuação. Então, em seguida, temos um método que tem um RH despreparado e, no caso, as máquinas, que tem inoperância de veículos e outros. No caso, nessa sequência, que a gente teria que dar a prioridade dentro da empresa. Os 5 porquês. Esses 5 porquês a gente fez baseado também no Ishikawa, na parte de métodos, na parte de máquina, mão de obra, etc. Enfim, no primeiro porquê, a gente tem o problema é a equipe desmotivada. Fazendo todos os porquês corretamente, a gente chega na possível solução, que seria o benefício conforme o tempo de serviço. Porque se você trabalhar sempre da mesma forma e só ficar daquele jeito, não ter nenhuma alteração, não vai ser muito legal para você, não vai ser muito bom para o seu psicológico. Então, tem esses fatores. O segundo aqui, gestão autoritária. A possível solução, reuniões semanais e pautas para discussão sobre possíveis transtornos. Essas reuniões são muito importantes para ter a ligação entre o líder e também os seus funcionários, para que assim seja, basicamente, um conhece o outro, seja passado as informações, o que o funcionário está fazendo. O terceiro, baixo salário emocional. Como foi dito anteriormente, salário emocional, os benefícios, ambiente de trabalho, aquela parte que mexe bastante com o psicológico. Possível solução, funcionário do mês tem o direito de apresentar e expressar ideias da frota de motoristas em reuniões semanais. Novamente, como foi no porquê passado, essas reuniões seriam muito importantes para demonstrar o que o colaborador está sentindo, coisas que podem ser melhoradas, e também na parte do líder. Próximo, falta de apoio psicológico. É importante que toda empresa tenha algum psicólogo dentro do ambiente de serviço, porque é muito importante. Pode parecer coisa pequena, que psicológica é coisinha de criança, que adulto não tem isso, mas isso não acontece. Todas as pessoas têm problema, todas, sem exceção. Se você falar que não tem, você está mentindo. Enfim, essa falta de apoio psicológico é muito importante. Por isso que é importante ter o psicólogo dentro de uma empresa, um profissional capacitado, e a possível solução possibilidade de chamada de vídeo com a família do colaborador em horário de almoço com recarga e celular custeada pela empresa para motoristas que obtiverem 0 ausências durante o mês. No caso, esses aqui para os motoristas seriam possíveis benefícios dentro do horário de serviço que iriam diminuir a distância dele com a família, que seriam basicamente os membros que ele mais teria afinidade. RH despreparado. Isso acontece em bastante empresas que não têm os profissionais capacitados para ter a gestão sobre os funcionários. Possível solução: implementar entrevistas de desligamento apontando motivos da saída do colaborador e realizar o arquivamento de dados para futuras tomadas de decisões. Bom, inoperância de veículos. A possível solução: estabelecer no contrato de serviço o tempo máximo de abastecimento de carga. Com isso, o motorista não teria que ficar muito tempo esperando, e isso também diminuiria a carga horária do motorista, podendo torná-lo mais, entre aspas, calmo. Bom, aqui temos nosso plano de ação, o 5W2H, que é muito importante para saber os problemas. Foi feito conforme também os porquês anteriores. Aqui temos o ciclo PDCA, do turnover. Plano, ação, cheque. E aqui temos a matriz SWOT. A matriz SWOT
serve para identificar os pontos de uma empresa, os pontos de força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Cada tópico desse é muito importante para você conseguir também encontrar a causa raiz e os pontos fortes, aquilo que pode gerar algum problema futuro para você conseguir entender certinho e prevenir. Bom, os possíveis benefícios. Muitas empresas adotam esse benefício para tentar manter o funcionário dentro de uma empresa. Como, por exemplo, ovos de Páscoa, brinquedos do Natal, material escolar, aniversário da semana, como chaveiros, utensílios, e trocar horas extras por serviços por brindes estipulados pela empresa. E assim, a gente finaliza a nossa apresentação do e-book. Aqui temos nossas referências. Passamos bastante do horário, então já peço desculpas por conta disso, mas espero que tenham gostado. A gente tentou fazer um negocinho bem completo. E é isso. Muito obrigado. Parabéns, meninos. Muito parabéns. Realmente vocês passaram bastante aí do horário, né, de apresentação, mas fizeram uma apresentação sensacional. Excelente apresentação, excelente apresentação. De verdade, muito parabéns. Foi um show de apresentação. E o e-book de vocês está maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem escrito, muito bem apresentável, muito em cores muito interessantes, assim. E o tema de vocês foi realmente avassalador. E a forma como vocês fizeram foi fantástica. Fantástica mesmo. Gostei muito do trabalho de vocês. Excelentíssimo. Parabéns. Parabéns de verdade. Show de bola.